Você já imaginou como tanques conseguiram libertar uma cidade histórica como Paris sem a destruir por completo? Em agosto de 1944, a segunda Divisão Blindada Francesa, liderada pelo audacioso general Philippe Leclerc, realizou uma das manobras urbanas mais brilhantes da Segunda Guerra Mundial. A sua missão não era apenas derrotar o inimigo, mas salvar a alma da França, e as táticas que ele usou são estudadas até hoje. A principal doutrina de Leclerc chamava-se La Charge, o avanço em velocidade. Ele sabia que os seus tanques Sherman não eram páreo para os gigantes alemães Panther e Tiger em um confronto direto. A blindagem e o poder de fogo dos alemães eram superiores. Então, qual era o plano? Velocidade e astúcia. Em vez de enfrentar um ponto forte de resistência de frente à coluna principal de Leclerc, mantinha o fogo prendendo a atenção alemã enquanto unidades mais leves, como jipes e tanques M5 Stuart, flanqueavam o inimigo por ruas secundárias, surgindo onde menos se esperava. Era uma dança mortal e rápida pelas ruas de Paris. Para isso, Leclerc organizou as suas forças em agrupamentos táticos, misturando tanques, infantaria em veículos blindados e artilharia móvel. Cada grupo era um exército em miniatura, capaz de responder a qualquer ameaça sem precisar esperar por reforços. Se encontrassem um ninho de metralhadoras, a infantaria entrava em ação. Se um tanque inimigo aparecesse, os Shermans e os Coquetanks respondiam. Essa flexibilidade era a chave para manter o ímpeto do ataque, mas avançar com tanques em uma cidade é como entrar num labirinto cheio de armadilhas. Ruas estreitas, prédios altos, um cenário perfeito para emboscadas com os mortais loncarojos alemães, os Panzerfaust. Como Leclerc superou este desafio, ele usou a sua arma secreta, o povo de Paris. Membros da resistência francesa tornaram-se os olhos e ouvidos da divisão. Eles subiam nos tanques ou corriam à frente em bicicletas. Guiando os comandantes, eles apontavam onde estavam as minas, quais ruas estavam bloqueadas e, mais importante, onde os temíveis canhões antiaéreos de 88 mm estavam escondidos, prontos para perfurar a blindagem de qualquer tanque aliado. Enquanto os blindados avançavam pelas avenidas, a infantaria francesa fazia um trabalho igualmente crucial. Eles limpavam os prédios, andar por andar, garantindo que nenhum soldado inimigo pudesse disparar contra o topo vulnerável dos tanques. Era uma sinfonia de coordenação entre máquinas de guerra e a coragem dos soldados a pé. O duelo entre os tanques americanos M4 Sherman e os alemães Panther foi um capítulo à parte. Em campo aberto, o Panther era um monstro. Mas em Paris, as regras do jogo mudaram. A agilidade do Sherman tornou-se a sua maior vantagem. A sua torre girava muito mais rápido que a do Panther. Imagine a cena. 2 tanques se encontram num cruzamento parisiense. O Sherman consegue apontar e disparar primeiro, uma fração de segundo que significava a diferença entre a vida e a morte. Na famosa Batalha da Praça da Concórdia, os tanques de Leclerc usaram o espaço aberto não para um confronto direto, mas para dançar ao redor das posições defensivas alemãs. Eles circulavam os inimigos, atingindo a sua blindagem lateral e traseira, que era muito mais fina e vulnerável. Não era uma questão de força bruta, mas de inteligência tática. Leclerc também era um mestre da guerra psicológica. Ele sabia que quebrar o moral alemão era tão importante quanto destruir os seus tanques. Uma de suas decisões mais geniais foi enviar uma pequena coluna avançada, liderada pelo capitão Dron, para o coração de Paris durante a noite. Este grupo, conhecido como La 9, era composto em grande parte por republicanos espanhóis veteranos de guerra antifascista. Ao chegarem à prefeitura, eles fizeram os sinos da cidade,
tocarem. O som ecoou por Paris, anunciando a chegada dos libertadores e espalhando o pânico entre as tropas alemãs. Eles pensaram que o exército aliado já tinha cercado a cidade inteira, quando, na verdade, era apenas uma vanguarda ousada, e a artilharia foi usada com precisão cirúrgica para evitar destruir os monumentos icônicos de Paris. Os disparos eram feitos apenas contra alvos pontuais e confirmados, muitas vezes a curta distância, para neutralizar posições fortificadas em prédios governamentais sem causar danos colaterais. Para executar estas táticas complexas, a 2ª Divisão Blindada contava com um arsenal diversificado. O M4 Sherman era o cavalo de batalha perfeito para as avenidas largas. O tanque leve M5 Stuart era o batedor ágil, capaz de entrar em ruas estreitas e pátios internos onde os Shermans não cabiam. O carro blindado M20 servia como um centro de comando móvel, garantindo a comunicação rápida entre as diferentes unidades e os guias da resistência. E os Half-Tracks, os veículos de transporte de infantaria, forneciam proteção vital para os soldados que limpavam os prédios e davam cobertura aos tanques. Cada peça do equipamento tinha uma função específica, trabalhando em conjunto como uma orquestra bem afinada. Uma máxima entre os oficiais de Leclerc dizia: é preciso morder o inimigo no pescoço e nunca soltar. Essa mentalidade agressiva e implacável, combinada com o uso inteligente da informação fornecida pela resistência e a velocidade dos seus blindados, permitiu que Leclerc paralisasse o comando alemão. Ele agiu tão rápido que as ordens de Hitler para destruir Paris simplesmente não puderam ser executadas. A vitória não foi apenas militar, foi uma vitória da inteligência, da coragem e do amor por uma cidade. Leclerc não apenas libertou Paris, ele a salvou. A história da libertação de Paris é um lembrete poderoso de que na guerra, e talvez na vida, a audácia, a adaptação e a inteligência muitas vezes superam a força bruta. O legado de Leclerc e da sua 2ª Divisão Blindada vive não só nos livros de história, mas em cada rua e monumento de Paris que eles lutaram para preservar. Se você gostou de mergulhar nesta incrível história de estratégia militar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima!